Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o nome do Senhor na noite dessa quinta-feira, hoje 14 de maio de 2020. Mais uma vez vamos transmitir nosso culto online, tá certo? Culto de doutrina. Para isso quero convidar os irmãos para estarmos fazendo uma oração, iniciando o trabalho do Senhor, tá bom? Vou convidar aqui o meu filho Gabriel para fazer essa oração, tá certo? Gabriel, vem aqui orar. Senhor, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender mais a Tua Palavra, Senhor, conhecer mais os Teus caminhos. Seja conosco durante esse culto, Senhor, nos livre de todo mal, que a gente possa ouvir a Tua abençoada Palavra, Senhor. Usa o nosso pastor, Senhor, para transmitir essa palavra de alegria e conforto, Senhor, para os nossos corações. Assim eu te peço, dá-nos ótimo culto hoje, Senhor, na Tua presença. Guarda-nos livres de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, hoje está ausente a irmã Vivinha e a irmã Lídia, né? Não puderam estar conosco nessa noite, mas a gente tem aqui hoje a irmã Eliane de Jesus. Ainda bem que é de Jesus, né? Ela vai estar nos ajudando aqui, colaborando conosco e adorando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã, certo? Vamos adorar o Senhor, nosso Deus. Eliane. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para os ouvintes do meu, saudação de paz em Cristo. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos levar aqui e adorar o Senhor com o hino da harpa 400, né? Vamos adorar o Senhor esta noite. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus. Vamos louvar o hino 525, vencendo em Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus, glória
chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as terras descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Amém. Glorificado essa paz seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos em uma sequência de meditação na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Portanto, seguindo a sequência que nós estamos acompanhando, convido todos a fazer uma leitura comigo na carta aos Romanos, por essa ocasião, capítulo de número 12. Já estamos no capítulo 12 de Romanos. Muito bem. Carta aos Romanos, capítulo de número 12. Eu quero ler com os irmãos. Vou fazer o seguinte: vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8, tá? São 21 versículos e nós vamos estar tratando hoje do 1 ao 8. Na próxima quinta-feira, Deus querendo, estaremos vendo do versículos 9 ao versículo 21, certo? Então, esse capítulo nós iremos nos utilizar de duas quinta-feiras, né, 2 encontros, para a gente estar falando sobre ele, tá certo? Romanos, capítulo 12, versículos do 1 ao 8, amém? Na epígrafe da minha Bíblia está intitulado Consagração a Deus, Humildade e Fidelidade no uso dos seus dons, tá certo? Versículo 1 está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é
o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação no ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Amém, meus irmãos? Somente até aqui. Nós logo estaremos meditando nesse texto. Vou estar fazendo uma oração. Te convido para me acompanhar nessa oração. Aí você aproveita e pede ao Senhor que fale contigo. O nosso Deus, graças a Deus, graças a Ele, Ele é um Deus vivo. Aleluia, aleluia. Nós hoje estamos na condição de quarentena, isolamento ou distanciamento social, né? Estamos, alguns de nós, confinados, vamos colocar assim, né? Tá certo? Nós estamos isolados e distantes, tá certo? Muitos estão até de férias forçada, alguns receberam férias dos seus empregos, outros infelizmente foram demitidos, não é? E outros estão impossibilitados de exercer sua função laboral quando na condição de autônomos. Enfim, eu só quero que os irmãos entendam que o nosso Deus, Ele não está confinado, Ele não está em quarentena, Ele não está em isolamento de ninguém. O nosso Deus, aleluia, Ele não está de férias, Ele não está caduco, Ele não está cansado, aleluia, Ele não está morto. Não, Ele é um Deus vivo, que tem olhos que enxergam, ouvidos que ouvem e boca que fala, aleluia. Portanto, creia nessa noite, o nosso Deus tem uma palavra para você. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de poder, aleluia, fazer menção da tua palavra, de poder ler a tua palavra, de poder se alimentar na tua palavra, de encontrar na mesma, meu Pai, o alento necessário para permanecer, meu Pai, na caminhada firme, confiando, crendo, aguardando e esperando a grande esperança da nossa vida, que é, meu Pai, estar contigo na eternidade. Portanto, Deus eterno e santo, nessa noite, mais uma vez, fala conosco, nos enche do teu amor e da tua graça e nos dá a oportunidade de glorificar o teu nome com ousadia, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, amém. Amém, meus irmãos. Vamos convidar mais uma vez a irmã Eliane. Ela vai estar cantando ao Senhor com o hino à sua escolha, um hino que ela preferir, tá certo? E em seguida nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos louvar com o hino, né? Exaltar o nosso Senhor. Queria louvar o hino 305, nunca mais a gente cantou ele. Vamos adorar ele com 305 nesta noite. Aleluia. Campeões da luz, nós somos soldados de Cristo. Glória a Né? Deus. Aleluia, Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos
sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é. Nas promessas temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Aleluia. Breves vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, Jesus. Breve, né, iremos terminar a batalha, né? Senhor, em breve há de vir buscar a igreja. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Por essa ocasião, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Nós começamos acho que em dezembro ainda, né? Se não estiver enganado, nós devemos ter começado a estudar sobre os Romanos, né? Desde o capítulo 1. Hoje, graças a Deus, temos chegado aqui no capítulo número 12, certo? Então, vamos estar meditando agora nesse capítulo. E ele fala aqui na epígrafe, o João Ferreira de Almeida, o tradutor dessa versão que eu tenho aqui em minhas mãos, ele entendeu que o assunto geral do versículo 1 ao versículo 8 é a consagração a Deus, primeiro assunto, né? Ele até pontua na epígrafe. Depois, humildade e fidelidade no uso de seus dons. No uso dos dons de quem? No uso dos dons de Deus. Primeiro, a consagração a Deus. O que é consagrar-se a Deus? Depois que eu entendo o que é me consagrar a Deus, depois que eu me consagrei a Deus, aí eu vou aprender a ter humildade e fidelidade no uso de seus dons. Glória a Deus. Não é escola dominical, né? É um culto de doutrina. Porém, como é ensino,
nós vamos usar aqui também essa metodologia para esse capítulo. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre essa visão que João Ferreira de Almeida teve, essa interpretação rápida desse trecho do capítulo 12, e dizer o seguinte: primeiro, a consagração a Deus. O que é que João Ferreira de Almeida está querendo dizer com isso, baseado naquilo que Paulo falou, escrevendo para os Romanos? Primeira coisa, eu preciso me consagrar a Deus. Eu preciso ser consagrado a Deus. Para quê? Para que Deus ele primeiro me receba, tá? Uma consagração, ela nada mais é do que isso. É uma dedicação, né? Uma devoção, uma entrega. Então, quando eu me consagro para Deus, eu estou dizendo que eu estou devotado a Ele, que eu estou disponível para Ele e eu estou me entregando para Ele. A minha vida está nas mãos dele, então eu estou me consagrando para esse Deus, tá certo? Me disponibilizando para Ele, para o serviço, para a adoração, enfim. Então, uma vez que eu fiz isso, aí esse Deus que viu o meu empenho, que reconheceu a minha consagração, a minha dedicação, a minha devoção, a minha entrega, uma vez que Ele vê essa minha atitude, essa minha busca, esse meu sacrifício, como é colocado, né, também aqui, tá certo? Quando Deus reconhece isso, o que é que Ele vai fazer em contrapartida? Né? Ele vai me usar. Aleluia. Ele vai me usar. Primeiro Ele vai me abençoar, né? Eu já sou salvo, já aceitei a Cristo, mas quando eu entendo que eu posso ser um instrumento de Deus, um instrumento nas suas mãos, então eu vou além dessa salvação e vou me consagrar. Me consagrei, Deus recebeu a minha consagração e Ele agora vai me usar como um vaso nas suas mãos. E aí Ele vai dispensar sobre a minha vida algum ou alguns dons, tá certo? E aí, recebidos que são esses dons, eu tenho que ter, segundo João Ferreira de Almeida, na sua interpretação daquilo que Paulo falou, eu tenho que ter humildade em primeiro lugar, para a utilidade ou exercício dos dons. E em segundo lugar, eu tenho que ter fidelidade. Amém, meus irmãos? E sem muito pensar, sem muito falar, sem muita dificuldade de análise, os irmãos devem concordar comigo que, infelizmente, nós vemos muitas situações contrárias a esta acontecendo. Pessoas que até tiveram o cuidado, o interesse, o desejo e a entrega em se consagrarem para Deus. Uma vez consagrados, recebidos e aceitos por Deus, aí foram agraciados com alguns dons. E, infelizmente, alguns deles ou algumas dessas pessoas não têm exercido esses dons com humildade. É um risco, é um perigo muito grande. Segundo, pessoas que recebem esses dons, tá? Até têm alguma humildade, conseguem exercer o uso dos dons de certa forma com humildade, porém não são mais fiéis ao Senhor como eram, deixam a fidelidade no uso dos dons. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Eu, antes de entrar um pouquinho mais a fundo no assunto, eu quero contar um exemplo que inclusive foi o nosso pastor presidente, pastor Moacir, que ele contou em uma doutrina, já faz algum tempo. Ele contou um caso de um determinado pregador, amigo dele, acredito que da época da adolescência, né, da sua juventude na fé. E ele falou, esse amigo dele era muito jovem e eles buscavam muito a Deus naquela época, né? E o pastor Moacir falou que esse jovem ele foi agraciado, ele se consagrou e foi agraciado, o Senhor lhe deu alguns dons, e um dos dons que ele tinha era o de conseguir
eloquência na palavra, ele pregava bem, tá certo? Ministrava muito bem a palavra do Senhor. E aquele jovem, ele, ao contrário do que João Ferreira de Almeida interpreta ser o conselho de Paulo, ele não teve a humildade, não, ao contrário, ele se ensoberbeceu porque conseguia pregar bem, e naquilo ele perdeu, uma vez que ele perdeu a humildade, acompanhado disso ele perdeu a fidelidade. Ele começou a fazer práticas que não louvam o nome do Senhor, ele começou a entrar em bebedices, ele começou a entrar em fornicação, ele começou a pecar, a praticar pecado. E nessa sua prática do pecado, o pastor Moacir falou que algumas vezes tentou advertir esse irmão, aconselhou: rapaz, olha só o que é que Deus fez na tua vida, olha só o dom que Deus te deu, irmã Eliane, e olha o que é que Deus tem te feito, rapaz. Tanta gente queria ser usado por Deus como você é, né? E você fica brincando, você não tem medo de pagar um preço. E ele dizia: não, rapaz, aqui Deus vai me usar, Deus continua me usando. E ele continuou nessa brincadeira, e o resultado, meus irmãos, não poderia ter sido outro. O pastor Moacir comentou que esse jovem, infelizmente, né, que aconteceu com ele, foi que ele veio a adquirir uma loucura espiritual, tá certo? Uma loucura espiritual. Ele ficou perturbado da cabeça, teve problemas, né, psíquicos, e aí ele teve de ser inclusive internado, né, em um hospital mental para se tratar, porque foi essa a condição que ele chegou. Então, João Ferreira de Almeida, ele interpreta isso aqui, né? Ele interpreta que Paulo está dizendo que nós temos sim que nos consagrar a Deus, devemos nos consagrar a Deus, porém, uma vez que percebemos que Deus recebeu a nossa consagração, que Deus nos tem como algo, ou como servos dele, Ele vai nos dar alguns talentos, ou alguns dons, mas nós temos que ter humildade para utilizar esses dons, e temos que permanecer fiéis a Ele, também no uso desses dons. Amém, meus irmãos? Vamos lá ao texto, então. Perdão. Versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui uma palavra, né, para nós, até comum e muito utilizada por nós também, que é a palavra compaixão, tá certo? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Se você for procurar uma palavra similar, se você for procurar um sinônimo para o que Paulo está apresentando aqui, o seu rogo, né? Eu quero já começar explicando para os irmãos o que é um rogo. O rogo não é um pedido qualquer, tá certo? Pedir qualquer pessoa pede, pedir pode ser uma coisa simples, né? Mas Paulo, ele não está só pedindo, ele está rogando, tá certo? Um rogo, ele é um pedido com clemência, ou seja, é um pedido mais intenso. Um rogo, ele é um pedido mais fervoroso, mais aprofundado, é um pedido mais forte. Então, Paulo, ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, né, que pela compaixão de Deus, ou seja, e agora vem essa palavra que eu estava citando para os irmãos, a compaixão. Você pode substituir essa palavra, ela pode ser um sinônimo de misericórdia, tá certo? Então, às vezes, nós da Assembleia de Deus, principalmente, né, usamos muito essa palavra: irmão, pela misericórdia de Deus eu faço isso, pela misericórdia de Deus eu faço aquilo, né? Pela misericórdia de Deus me ajude, tenha misericórdia de mim, né? Nós gostamos muito de usar essa palavra misericórdia. Então, se a gente utilizar ela aqui nesse texto, substituir a palavra compaixão, ficaria assim: rogo-vos, pois, irmãos, ou peço com muito fervor, peço com clemência, tá certo? Pela misericórdia de Deus. Então, irmãos,
o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Onde é que eu estou querendo chegar? Que Paulo aqui, ele está quase que de joelhos, insistindo e pedindo muito, com muito cuidado, dando muita ênfase. Irmãos, pelo amor de Deus, eu vos peço, pelo amor de Deus, não dá certo? Aqui na nossa linguagem cearense, né? Rapaz, pelo amor de Deus, eu peço, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, meus queridos, Paulo está escrevendo essa carta aos romanos. Quem são os romanos? Os romanos, em sua grande parte, que ele escreve, são os cristãos que aceitaram ao cristianismo, tá certo? Sendo judaizantes ou crentes do judaísmo, e se converteram ao cristianismo e estão morando em Roma, estão ameaçados pelo imperador, temerosos de morrerem por causa do evangelho, alguns muito interessados em abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo, tá certo? Então, ele escreve para esse tipo de gente, para que esse povo se conscientize. Então, ele fala para os romanos, ele pede, irmãos, fervorosamente, apresente o vosso corpo. O que é que ele fala do corpo? Porque o contexto romano é um contexto todo envolto em situações das mais desprezíveis para nós que nos consagramos a Deus. Os romanos, eles eram muito famosos pelas suas práticas libidinosas, pelas suas várias formas de devassidão. Os romanos, irmãos, eles, se comparado ao comportamento, à cultura, a maneira de pensar daquela época para os dias de hoje, até de certa forma comparando com a cultura brasileira, tá? É uma cultura totalmente deplorável, rejeitável, tá? Porque os romanos, quanto maior era a sua condição, a sua hierarquia, mais depravados eles eram. Eles tinham por prática a zoofilia, a prática de sexo com animais, né? A homossexualidade, para eles era algo totalmente normal, tá certo? O lesbianismo para eles também não tinha nenhum problema com isso. Eles viviam traindo uns aos outros. Eles tinham, na verdade, de uma forma muito declarada, né, uma prática de sucesso, poder e riqueza a qualquer custo. Nós sabemos que no nosso país existe também essa prática, mas ela é um pouco mais embustida, não tão rasgada, tão declarada como era na cultura romana. Então, Paulo, vendo aquela condição, ele faz agora aqui um rogo, um pedido fervoroso para os irmãos: cuidado com o seu corpo, porque o corpo para os romanos, né, ele poderia ser utilizado de várias formas, sendo que trouxesse algum tipo de prazer, para eles estava valendo, tá certo? Não importava com quem era ou com o que era, se aquilo para eles naquele momento pudesse proporcionar algum tipo de prazer, para eles era válido. Então os romanos, eles tinham realmente uma prática terrível. Existem alguns filmes, né, que foram produzidos aí e tem à disposição. Eu nem gosto de recomendar que os irmãos assistam, né? Mas tem algumas séries, como a série Roma, que é uma série grande, né, que mostra alguma coisa, né, mais ou menos do que era a prática romana, a cultura deles, comportamento com o corpo. Mas tem filmes piores, filmes que são podres. Eu não vou estar indicando porque realmente nem todo mundo tem estômago para assistir. Filmes horríveis, né? Como de um determinado imperador, que eu não vou dizer o nome, que foi um dos piores. Esse imperador, ele não tinha nenhum pingo de pudor, tá certo? Era totalmente depravado. Então, fica difícil a gente falar qualquer coisa aqui, porque são coisas que não convém a gente estar comentando agora com os irmãos.
Mas enfim, Paulo, conhecendo a cultura romana, afinal de contas ele, mesmo sendo judeu, comprou o título, né, de cidadão romano, conhecia alguma coisa sobre os romanos. Ele está preocupado com os irmãos cristãos daquela época, os cristãos romanos, ou que vivem em Roma. E aí ele faz esse intenso pedido: olha, apresente o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia, glória a Deus. O que é um sacrifício? O que é um sacrifício? Para a nossa linguagem, o sacrifício é uma coisa que você faz com dificuldade, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém me convida para um aniversário, né? Algum colega, ou algum parente, algum amigo: olha, vai ter o aniversário da minha filha e eu queria que você viesse participar do aniversário. Às vezes a própria pessoa já diz: faça um sacrifíciozinho e venha, né? De repente alguém que mora do outro lado da cidade, aí a pessoa não diz, mas o outro diz: rapaz, eu vou ver aqui, eu vou ver se eu faço um sacrifício para mim ir. Então fazer um sacrifício, na verdade, quando a gente usa essa palavra, a gente está querendo dar mais força para uma dificuldade existente, que é isso: eu tenho interesse de ir, porém está difícil para mim ir, mas como é para você, eu vou fazer um esforço, né, para mim ir. Agora, quando eu vou falar da palavra sacrifício na íntegra, de onde ela vem, aí eu vou lembrar que Deus, ele, quando recebe o sacrifício lá no Antigo Testamento, havia um propósito. Um sacrifício, como por exemplo foi o sacrifício que Abraão apresentou a Deus lá, né, em cima do monte, para substituir a vida de Isaac. Isaac, Deus o pediu como sacrifício para Abraão. Quando Abraão chegou lá, o moço perguntou: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha e aqui está o altar, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, né? E aí Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. E realmente Deus proveu. Então o que é que aconteceu? O jovem que ia ser sacrificado, ele foi substituído por um cordeiro. Houve um sacrifício, alguém pagou um preço, tá? Uma coisa seria feita, para que essa coisa não fosse feita, teve que se fazer uma outra coisa. Esse é o princípio do sacrifício. Ou seja, alguém me convida para o seu aniversário, do outro lado da cidade. Vou pegar minha família como exemplo. Meus parentes moram na Barra do Ceará. Alguém me convida para o aniversário de uma sobrinha ou de um sobrinho e diz assim: Moésio, vem pro amanhã, sexta-feira, vem aqui para o aniversário. Aí eu vou e digo: rapaz, eu vou fazer um sacrifício para mim ir. Mas por que eu estou dizendo que vou fazer um sacrifício? Porque amanhã à noite eu tenho uma doutrina, né? No dia normal, sem isolamento, eu estaria na nossa sede assistindo a doutrina lá com o nosso pastor. E aí eu teria que abrir mão da doutrina para ir para esse convite, para atender esse convite. Então eu estaria substituindo, deixando de ir para uma coisa para fazer outra. Esse é o princípio do sacrifício. Você sacrifica quando você tem algo para você importante e você deixa de fazer para fazer uma outra coisa, substituindo. Então você está sacrificando. Tomara que os irmãos estejam compreendendo do raciocínio. Espero ter sido claro, né? Falei muito, mas é porque eu quero que você entenda de fato o que é que Paulo está querendo dizer, tá certo? Apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, aleluia, glória a Deus. Ou seja, não é que você vai mortificar o seu corpo, matar, né? Você vai judiar do seu corpo, subjugar a sua carne, como alguns faziam antigamente, né? Com silício e com chicotadas, até com cortes, né? E acreditavam que isso agradava a Deus, acreditavam que era isso que Paulo estava querendo dizer, que você tinha que maltratar a carne para ser um sacrifício agradável a Deus. Não é disso que Paulo está falando. Sacrifício vivo não é para matar a carne continua viva,
Qual é o sacrifício que você faz? É você substituir a vontade da carne, que é muito forte, falamos disso aqui outro dia, né? A carne unida à alma é uma luta quase que é uma luta desleal, né? Contra o espírito. Então, realmente a união da carne com a alma chega a ser, né, uma luta desigual contra o espírito. Você tem que buscar juntar o espírito do homem com o espírito de Deus e tentar convencer a alma para que a carne ela não puxe ou ela não faça você pender para o pecado, porque ela é tendenciosa ao pecado, né? A carne de forma alguma ela vai ser tendenciosa ao espírito, a não ser que ela seja subjugada. Então, quando ele fala de fazer um sacrifício vivo, é você conseguir, mesmo estando vivo, mesmo estando em carne ou na carne, você conseguir rejeitar, né? Agora, olha só como é que é esse sacrifício. Uma coisa é você ter vontade de comprar um aparelho de celular, tá certo? E você está precisando comprar, comprar uma calça nova, vamos colocar assim, né? Eu estou precisando, a única calça que eu tenho, ela está muito velha, está se rasgando, mas o meu desejo é comprar um celular. E aí o que é que eu faço? Eu vou fazer um sacrifício. Eu não posso comprar os dois, né? Então eu vou escolher comprar o celular. Eu fiz o sacrifício. Qual o sacrifício? Eu vou ter que andar com a calça rasgada. É mais ou menos isso que eu quero que os irmãos entendam, tá? Então, mais uma coisa é um sacrifício natural que eu estou explicando para você aqui, de eu olhar para uma coisa que eu quero e olhar para outra coisa que eu preciso e eu simplesmente trocar uma pela outra, fazer a troca, sacrificar uma para ficar com outra. Mas o sacrifício que Paulo está nos convidando a fazer aqui é um pouco diferente. Nós estamos vendo o que nós queremos, né? Que o olho deseja, a concupiscência, né? Aquilo que eu quero, a carne está pedindo, eu quero. E qual é o sacrifício que eu vou fazer? Eu vou abrir mão disso, vou sacrificar isso para aquilo que eu não estou vendo. Olha como é diferente esse sacrifício. Para aquilo que eu almejo, para aquilo que está prometido para mim, para aquilo que está traçado, para aquilo que me aguarda, para aquilo que é transcendental, para aquilo que a mão humana não consegue pegar, mas que o Espírito, aleluia, aleluia, glória a Deus, aquilo que o Espírito anela, aquilo que o Espírito almeja. Então é esse sacrifício que Paulo está falando. Meus irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, ou eu peço, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, né? Controle o seu corpo, não use o seu corpo como as pessoas mundanas usam, como as demais pessoas usam. Não faça isso com o seu corpo, né? Sacrifique, saiba que há uma recompensa preparada para você, recuse. Em outras palavras, eu acho que Paulo ele até foi muito complicado, né? Jesus ele descomplica isso aqui quando ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, ou seja, nós precisamos, na verdade, né, fazer isso que Jesus está nos dizendo. Nós precisamos fazer esse sacrifício, que em uma palavra, sacrifício vivo, né, do corpo, em uma palavra é renúncia. É isso, é renúncia. Eu sei que eu desejo, eu sei que eu posso, eu quero, mas eu vou sacrificar, eu vou renunciar. Para quê? Porque eu tenho uma promessa, eu sei o que me aguarda, é muito maior do que aquilo que eu estou vendo, né? Então vale a pena sacrificar, aleluia, vale a pena renunciar, bendito seja o nome do Senhor. Depois ele diz, não é, o porquê que ele está aconselhando que nós façamos esse culto racional, né? Ou seja, é um culto com razão,
não é um culto sem razão, não é um culto difícil de entender, é algo racional. Eu estou explicando para vocês aqui, só um instante. Eu estou tentando explicar para vocês algo racional, algo lógico. Esse sacrifício se você tem duas opções, eu quero esse e eu quero aquele, você vai ter que escolher um, não dá para ter os dois. Resumindo, é isso. Às vezes o meu filho, ele me pede alguma coisa, mas ele não quer só alguma coisa, ele quer algumas coisas, e eu chego para ele e explico: olha, o papai tem condição para fazer ou essa ou aquela, não dá para fazer os dois, aí você escolhe, qual é que você quer esse ou quer aquele? É simples, né? A gente quer tudo, mas não podemos ter tudo, então nós temos que fazer a boa escolha. E aqui o rogo de Paulo, né, o pedido ardente dele, intenso e aconselhado, é que nós escolhamos a parte melhor, de renunciar às coisas desse mundo, entendendo que para nós tem algo muito melhor preparado. Amém? Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, aleluia, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, ele entra agora aqui também em outro assunto. Nessa versão aqui, ele diz: não vos conformeis, e não vos conformeis. Primeiro, ele falou: apresente o vosso corpo em sacrifício, tá certo? Depois, e não vos conformeis com este mundo. O que é se conformar? Há muita gente que entende que conformar-se, né, é aceitar, e em algum momento essa palavra até vai encaixar na linha de raciocínio do que é conformar, mas a palavra conformar, ela tem uma abrangência muito maior do que a aceitação. Conformar é tomar forma, ou seja, eu me tornar igual ou semelhante, ou eu me amoldar, tá certo? Por exemplo, se eu quiser fazer um molde desse sino, essa campainha que eu tenho aqui na minha mão, e eu pegar aqui uma cera, né, uma massa, e colocar aqui por cima do sino, depois eu vou ver que essa massa ela se amoldou, né? Ela tomou a forma desse sino, ou seja, ela se conformou ao sino, tomou a forma, se amoldou. E é justamente isso que Paulo está também aconselhando aqui em segundo plano, né? Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Não se iguale a esse mundo. Não se transforme de acordo com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, a renovação do vosso entendimento. Sabe o que Paulo está falando aqui, em outras palavras? Eu vou até concordar agora com o mundo, né? Com as pessoas que não são cristãs, é que é como se Paulo estivesse dizendo aqui: faça uma lavagem cerebral, né? Eu ouvi muito isso no início da minha fé, e eu falei muito isso antes de ser crente, que a pessoa que ela vinha para a igreja, era feita nela uma lavagem cerebral. Por quê? Porque nós conhecíamos a pessoa lá no mundo, lá fora, com uma ideia, com uma visão, com um propósito, com um sentimento, né? E aí, essa pessoa veio para Cristo e a gente vê essa pessoa mudar totalmente. E aí a gente estando no mundo, dizia assim: rapaz, o cara foi para a igreja, né? O cara foi para a lei dos crentes, e aquele cara, rapaz, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, porque como é que o cara muda daquele jeito, né? Pirou, né? Ficou besta. E eu quero dizer uma coisa para você que me ouve nessa noite: é verdade, quem vem para Cristo é feito uma lavagem cerebral na cabeça dele, sim. Aliás, é feito não, tem que ser feito. Mas quem faz essa lavagem no cérebro da pessoa não sou eu, não é você,
não é nenhum membro da igreja que tem esse poder, não. Quem faz essa lavagem, quem tem esse poder, está registrado isso, foi Jesus Cristo quem falou. Quem faz essa lavagem é a palavra de Deus, aleluia. Ora, o próprio Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Não é assim, irmão Júnior? Então, é necessário sim fazer uma lavagem no nosso cérebro. Por quê? Porque ele está todo contaminado. Todo contaminado. Com o quê? Com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo. Quem está conforme a esse mundo precisa rapidamente mudar, se transformar de fato. Mas essa transformação não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Aleluia. O mesmo Jesus, ele falou para aquela mulher samaritana: se tu beber da água que eu te der, olha, tu vais perceber uma coisa que você não imagina, é que nunca mais você terá sede. Ao contrário, aquele que beber da água que eu der, vai fluir de dentro dele um rio, ou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Olha só que transformação, glória a Deus. Então Paulo está dizendo: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa a palavra limpar a tua mente, deixa a palavra te curar, deixa a palavra te transformar, aleluia. Deixa a palavra te dar forma e não o mundo te dar a forma, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas para isso, é claro, você precisa aceitar. Aí é onde eu digo que a palavra conformar, ela entra. Eu tenho que, para mim me conformar, eu preciso aceitar que a palavra mude a minha vida, que a palavra me transforme. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar coisa que você não imagina, aleluia. Você vai poder sentir o gosto, Ainda no versículo 2 ele diz: para quê? Para que experimenteis. Experimentar é sentir, eu gosto de usar essa palavra, é sentir o gosto, é sentir o prazer. Nem tudo que nós vamos experimentar nós vamos colocar na boca, Por exemplo, eu vou experimentar uma blusa nova, eu vou experimentar um óculos, eu vou experimentar uma aliança. Isso aqui eu não vou colocar na boca para sentir o gosto. Mas quando eu experimento uma roupa e ela me cai bem, eu sinto prazer de estar bem vestido. Quando eu experimento um veículo novo, um carro novo, e eu me sinto bem dirigindo, aquilo me dá prazer. Então experimentar é ter contato, experimentar é sentir, experimentar é se deleitar. E aí Paulo diz: olha, tudo isso que eu estou aconselhando vocês a fazer tem um propósito. Qual é? É para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quem consegue sacrificar, quem consegue renunciar, quem consegue se conformar de acordo com a palavra, aleluia, quem é transformado, ele experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é o céu aqui na terra, é coisa tremenda. Quem se identifica com o que eu estou falando, talvez nesse momento você esteja até falando em mistérios com Deus, porque é coisa muito boa, aleluia, é coisa muito boa você sentir o prazer, aleluia, prazer de ser um servo de Deus, é algo incomparável. Versículo 3 ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém. Então Paulo agora ele vai entrar aqui nesses versículos, falando um pouco sobre o uso dos dons, aconselhando que saiba utilizar esses dons. Ele entra num assunto que eu não posso entrar, é assunto da escola dominical. Nós estamos aí quase que sincronizados com a escola dominical, porque ele vai falar aqui que o nosso corpo, ele tem vários membros. E lá também eu não vou entrar nesse assunto, porque quando estivermos estudando a carta aos Coríntios, a 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar
mais detalhadamente sobre isso aqui, eu não quero entrar nisso aqui agora, mas falando por cima, ele vai mostrar que nós temos um corpo, que esse corpo tem vários membros, cada um tem a sua operação, né, isolada, mas todos fazem parte do mesmo corpo, e todos ajudam ao corpo, porque fazem parte do corpo e são o corpo, tá? E aí ele fala desse assunto, voltando para a escola dominical, ele escreveu 2 cartas com assuntos similares, mas diferentes. Uma é a carta aos Efésios, a outra a carta aos Colossenses, né? Onde em uma carta ele diz que Cristo é a cabeça do corpo, né? Tá certo? Ele traz Cristo como a cabeça de um corpo, mas existe um corpo, mas existe uma cabeça que é Cristo, tá certo? E na outra carta ele vai dar mais ênfase ao corpo de Cristo. Nós somos um corpo, a igreja é um corpo, né, que tem uma cabeça. Então é muito parecido, só muda assim o foco que Paulo dá em cada carta, mas ele vai falar disso aqui pormenorizadamente, tá? Também Coríntios 12 vai falar com mais cuidado disso daqui. Eu não quero entrar para não atropelar esses assuntos e também não extrapolar aqui o tempo, tá? Mas quando for na quinta-feira que vem, nós vamos ver aqui do versículo 9 em seguida alguma coisa sobre esse assunto aqui, né, dos dons, tá bom? Então, meus queridos, esta foi a palavra que o Senhor nos deu nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, tá? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Vou convidar aqui o obreiro irmão Júnior para vir fazer a oração de encerramento. Em seguida eu estarei perto da bênção apostólica, mas eu tenho um recado de Deus para você ainda. No começo aqui nós dissemos, e eu torno a dizer, tá certo? Eu sinto de Deus essa vocação para falar isso agora, tá? E eu vou dizer por quê. Alguém fez uma oração e pediu confirmação ao Senhor, e o Senhor está me enchendo o coração, a alma e o espírito para dizer para você nessa noite, tá certo? Que Ele está vivo, aleluia. Ele não está confinado, não, Ele está vivo, não há barreiras para Ele, não há impedimento, não há porta fechada para Deus, e Ele manda que eu te diga nessa noite, aleluia, Ele está entrando com a providência, glória a Deus, Ele está em atitude, em ação, Deus está agindo, aleluia, e Ele vai entrar, Ele está entrando, porque para Ele não há barreira, não há porta fechada, Ele está vindo ao teu socorro, creia, o Senhor está do teu lado, amém, meus irmãos? Irmão Júnior, me orar. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, somos gratos a Ti, Deus Pai, por esta oportunidade que nos concede de fazer uma transmissão da Tua palavra, Senhor. Onde estamos, Deus Pai, estudando, Deus Pai, aprendendo sobre esse grande e valoroso livro, Deus Pai, da Tua palavra, Senhor, livro de Romanos, Deus Pai. O Senhor tem deixado ali para nós, Deus Pai, Senhor, uma bênção, Deus Pai, em ensinamento, Senhor. Assim, Deus Pai, eu quero te pedir nesta noite, Deus Pai, pela tua congregação de Ebenezer, Senhor. Já faz alguns meses, Deus Pai, que não podemos congregar, Senhor, estarmos unidos aqui. Aleluia, casa, meu Senhor. Deus. Mas eu te peço, Deus Pai, nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, abençoa cada servo, cada serva, Deus Pai, cada membro, cada congregado, Deus Pai, cada irmão, Senhor. Deus eterno. Visita cada um, Deus Pai. Ah, Senhor, eu sei que até aqui, Deus Pai, o Senhor tem nos cuidado, tem nos amparado, Senhor. E assim, Deus Pai, te peço que nos conceda também de sabedoria para lidar com o que está acontecendo, Deus Pai, durante a humanidade, Senhor, essa grande epidemia, Senhor. Que nos ajude, Deus Pai, a sermos obedientes às autoridades, obedientes, Deus Pai, a Deus em primeiro lugar, Senhor. E nos concede, Deus Pai, que possamos passar por tudo isso, Deus Pai, e lá na frente, Senhor, Deus Pai, podemos nos alegrar, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado da tua igreja, Senhor. Assim, Deus Pai, eu quero te pedir, Senhor, Deus Pai, aquele, Senhor, que se encontra neste momento com enfermidade ou passando necessidade, Senhor. Ah, Deus Pai, abençoa, Deus Pai, dá estratégia, Senhor, para que possamos também, como igreja, estar abençoando esse lar, essa família, Senhor. Assim, Deus Pai, te peço, Deus Pai, repreende toda enfermidade, Senhor, e abençoa a tua igreja no nome de Jesus, Senhor.
Assim eu quero te pedir e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aí onde você está, curva sua cabeça, feche seus olhos, levante suas mãos para o alto e receba ainda a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a tua vida, meu irmão, repouse sobre a minha vida, repouse sobre a vida de todo o povo de Deus na face da terra, e todo aquele que assim crê e por fé recebe todas estas bênçãos. Diga comigo, amém. A paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.